Tema da constelação do cliente da semana passada. Semana passada, o cliente veio era uma mulher, com a seguinte tema: a minha visão às vezes fica turva. Não tenho nada na vista, pouquíssimo grau, mas às vezes a minha visão fica turva. Eu não sei o que fazer. E isso às vezes acontece, e principalmente acontece quando eu estou com dúvidas, quando eu estou em momentos transitando em questões que eu não sei resolver. Eu perguntei para ela quanto tempo isso acontece. Acredito que já fazem uns 10, 12 anos, e essa é uma questão que é muito particular, eu não conto para ninguém. Poucas pessoas sabem. Então, nós colocamos no campo, e a criança dela estava olhando para uma bisavó. E eu perguntei para ela: quem é essa bisavó que a sua criança está olhando? Aí ela disse assim: essa bisavó é a mãe da minha mãe. E o que você sabe sobre ela? O que eu sei sobre ela é que o meu bisavô vivia em bares. Saía de casa, trabalhava, voltava e ia para os bares, praticamente todos os dias. Algumas vezes ele voltava bem mal, outras vezes ele voltava, entrava no quarto e um pouco alterado pela bebida, e entrava no quarto e dormia. Ele estava sempre lá, e diversas vezes ele perdeu o salário, o dinheiro da família em jogos, e geralmente eram jogos relacionados a dominó, coisas assim. E aí eu perguntei para ela: e o que você sabe dessa bisavó, da esposa dele? Ela era uma mulher muito pacífica, que aceitava a vida que tinha, e que contavam que ela falava: homens, a vida é assim, homens são assim, maridos é assim que tem que ser. E isso foi trazido de geração em geração. Veja a bisavó, então essa já é a bisneta. E aí eu perguntei para ela, né? E como que é? Você é casada? Sim, sou casada. Como é o seu relacionamento? Bom, na verdade, eu vivo com essa pessoa há 20 e poucos anos, e nós não estamos casados no papel. Nós só estamos casados perante a sociedade, perante o nosso relacionamento. Eu falei: como é isso para você? Ela parou, silenciou internamente e disse: meu marido teve um primeiro casamento. Esse casamento, ele nunca separou as coisas. Eles moraram numa chácara, eles moraram num sítio, e um sítio bem próximo à cidade, no interior, e essa mulher ficou vivendo ali. Eles nunca separaram o que era deles, eles nunca separaram, inclusive, não se fala mais nisso. Ele perdeu o contato com ela, e hoje ele tem um casamento, uma certidão de casamento, onde consta que ele é casado com outra. E eu disse para ela assim: com relação a essa história que você emocionalmente está olhando lá atrás, qual é a relação que você faz com a sua vida atual? E ela começou a chorar. E ela disse, muito emocionadamente: puxa vida, acho que, de alguma maneira, eu também olhava para isso. Aí nós observamos que a boneca dela estava olhando para o meio do casal.
que provavelmente seria o casamento deles, desse bisavô. Então ela disse: talvez, como a minha avó, eu tenho uma mágoa desse meu marido, dele nunca ter me assumido completamente. E foi bem difícil olhar para isso, porque ela sentiu bastante. Veja, a constelação não tem que fazer sentido para o constelador, para ninguém, além do que a pessoa constelada. E aí, ela respirou, respirou e disse para mim: de alguma maneira, eu estou linkada com isso daí, com essa história. E ela engolia seco e dizia: nossa, acho que como a minha avó achava que casamento era isso, que o homem poderia estar, talvez, vinculado a histórias fora. Não se sabe, né? E isso veio da palavra dela. Talvez o meu avô tivesse até algum relacionamento, bisavô tivesse algum relacionamento fora, e a minha avó silenciou, não querendo saber, afinal de contas era isso. Eu sinto que eu faço isso. Foi quando eu falei para ela: uma parte sua, e aí, essa é a beleza da constelação. Uma parte do cliente provavelmente estava olhando para esse relacionamento em que o homem poderia estar preso ao passado. E isso ficou. Nós fizemos nós conversamos, fizemos falas, e isso ficou um pouco esquisito para mim. Mas a constelação não é minha. Quando, acho que 20 dias depois, ela falou para mim: Carolina, eu fiz uma descoberta. O meu marido, nas redes sociais dele, Facebook, por acaso, estava seguindo e eu, por algum motivo, eu não sei dizer por quê, que ela foi verificar, não perguntei, ele estava seguindo essa primeira companheira que ele ainda estava casado no papel, e algumas postagens que ambos já com mais idade e ela fazia com animais, porque me parece que ela atualmente lidava com animais, pelo que eu entendi, ele havia curtido no decorrer dos anos. E aí ela disse: meu marido estava ainda ligado a com uma pessoa fora do casamento. E aí eu falei para ela: e como você está com isso? Olha, eu conversei com ele e disse para ele: eu não estou conseguindo transitar na vida, fluir na vida e no nosso casamento confortavelmente com você olhando para o seu passado, não soltando, não cortando o seu passado. Eu achei muito bonito a maneira com que ela conversou com esse homem. E olha só a resposta dele: e se eu te falar que eu sinto que eu tenho alguma coisa a dever para essa mulher? E ela perguntou: e o que seria? No meu fluir do tempo muito curto que eu fiquei com ela, eu não fui fiel. Por isso que eu acho que, e por isso que eu deixei as coisas com ela, e eu não quero. E aí foi muito interessante, porque eles sentaram e ele falou: que bom que você está tocando nesse assunto. Que bom, porque vou procurar um advogado e eu também gostaria de cortar os vínculos
com esse passado. E aí ela disse que se sentiu extremamente aliviada quando ele falou: vou deixar as coisas, no caso o sítio, a chácara, a terra, com ela. Porque isso me deixa forte para seguir adiante. Eu não sei o que aconteceu, não sei se eles procuraram advogado ou o que foi, mas abriu para mim essa observação que aquela avó que repartia o marido com algo fora, com a sociedade, com o bar, achava que tudo bem. Uma parte dela, durante bastante tempo, falava que estava tudo bem. Mas quando ela tinha essa visão turva, que era o tema dela, ela estava sinalizando que não. Que para o feminino era importante que o marido estivesse inteiro, que o marido estivesse disponível no casamento. E eu achei muito interessante, trouxe aqui, porque foi uma constelação em que não foi exatamente e diretamente encontrado o vínculo, e sim vínculos do sentir. Ela também sentia, como a bisavó dela provavelmente sentia, o marido bastante distante e não totalmente pertencente ao seu relacionamento, seu casamento, que nem havia sido concretizado, porque ele estava ainda vivendo esse passado. Interessante, nós não sabemos aonde vai a constelação. Quem dá o vínculo, quem consegue saber através do sentir aonde está a dor, é o cliente. Fez sentido? Para cliente. Para mim, foi um aprendizado. E a gente vai seguindo com alguns exemplos, alguns mais tranquilos de ver, outros que fazem sentido para quem o sente. E o consciente é isso daí, trazendo à tona a consciência, dores que nós nem sabemos que existem e que nós trafegamos e vivenciamos lá. Boa tarde a todos.